Pessoal, foi desenvolvido um recurso novo no sistema, no módulo de ordem de compra, que auxilia na análise dos produtos envolvidos na compra. Essa análise ela tem a finalidade de auxiliar o comprador no processo de compra, analisando vários parâmetros e várias variáveis na tomada de decisão da compra, tá certo? Então, para chegar nesse recurso, a gente vai aqui em estoque, ordem de compra, nova, no caso seria nova ordem de compra. Ele irá abrir a tela de lançamento da ordem de compra, em seguida o menu arquivo, análise de compra, ou pressionar F3. Nessa tela, observamos que podemos fazer uma localização dos produtos, tá ok? No caso, a gente poderia pressionar aqui a tecla F2, localizar os produtos ou fazer uma consulta pelos critérios de consulta aqui com base nos filtros. E eu vou selecionar dois itens aqui de exemplo, que eu já tinha feito algumas movimentações para a gente analisar eles um a um, ok? Tecla Enter, ele carrega os produtos aqui para essa tela de análise com as quantidades zeradas, onde o comprador irá analisar o que ele precisa comprar em termos de quantidade para esses produtos e em seguida colocar a sua respectiva quantidade. Posteriormente, ele faz a exportação dessa lista para a ordem de compra. Mas antes de fazer isso, vamos tentar entender aqui algumas questões aqui envolvendo o produto selecionado. Observem que quando eu selecionei o produto 1, ele já me dá um sumário dos totais que eu dei de entrada nesse produto, a quantidade de saída, a quantidade comprometida e a quantidade disponível. A última compra, que se refere à data, a última quantidade comprada, né? A última nota, o último fornecedor e o respectivo custo bruto e o custo médio desse produto. Posteriormente, nós temos uma aba aqui, análise trimestral, onde ele vai retornar para o comprador as últimas três compras, as últimas três movimentações, perdão, do item, seja a entrada e as saídas. Então, no mês 4, não houve nenhuma entrada desse produto. O mês 5, houve 100 quantidades desse produto. No mês 6, houve 150 quantidades desse produto, todos referentes ao ano de 2021, é o ano corrente que nós estamos. Em seguida, ele faz uma média, somando as três entradas e dividindo pela quantidade das três entradas, obtendo assim a média ponderada. A mesma coisa ocorre com base nas saídas. Observem que no mês 4 foram da entrada de 100, no mês 5, 170 e no mês 6, 180. Também temos aqui uma análise de gráfico trimestral de entrada versus saída. Ele informa a ascendência da curva, tanto da entrada quanto da saída. E no gráfico de pizza, ele demonstra aqui o percentual que tivemos de entrada
e o percentual que tivemos de saída, para facilitar o melhor entendimento na visualização das movimentações trimestrais. Além disso, nós temos aqui a análise de giro. A análise de giro ela é por exercício, ou seja, durante um período fechado, ano. Podemos analisar ano a ano e calcular e obter o giro com base nas movimentações de cupom fiscal, movimentações de pedidos processados e movimentações de pedidos não processados, movimentações de pré-vendas finalizadas e filtrar apenas os pré-pedidos, no caso os pedidos e as pré-vendas com o atributo de consignação. Para se analisar e entender o cálculo do giro de estoque, é só clicar nesse botão de interrogação que ele faz um breve sumário, ou seja, passa uma informação de como se calcular e obter o giro, ok? Tem algumas observações que eu irei fazer nesse vídeo para explicar melhor o entendimento desse cálculo. Mas a título de informação, esse botão ele traz uma informação mais precisa e sintética de como se calcular o giro. O que eu irei fazer são algumas ponderações acerca das informações que são obtidas para calcular o giro da mercadoria. Então vamos lá. Para se obter o cálculo do giro do exercício de 2021 do produto selecionado, é só clicar no botão calcular giro, observando os filtros de acordo com a movimentação que, no caso, a empresa faz. Então, no caso da minha empresa aqui, em exemplo, eu faço movimentações de vendas com base em cupons fiscais e movimentações de pedidos processados. Então, clica-se no botão e aí ele vai trazer um resumo das movimentações do exercício desse produto. Então, ele traz uma coluna, quantidade de vendidas, que seria a quantidade de vendas, a quantidade em estoque e a quantidade de reposição. Essas informações elas são obtidas com base nas movimentações de cada tópico que eu acabei de apresentar. Quantidade de vendas, quantidade de estoque e quantidade de reposição. Para a gente entender melhor, essa quantidade de estoque no mês 1, ela foi obtida através de um saldo do exercício do ano anterior. Ou seja, eu movimentei meu estoque, lancei as entradas, fiz as movimentações de saída e obtive um resultado desse produto em estoque, uma quantidade de 300 produtos em estoque, ou seja, eu iniciei o ano com 300 quantidades desse produto em estoque. Não tive movimentação de venda em janeiro e nem reposição de estoque nesse mês para esse ano. Consequentemente, ele jogou o saldo para o mês seguinte e assim sucessivamente até obter as movimentações, ou seja, no mês 4 eu tive uma venda de 100 quantidades e não tive nenhuma reposição. Logo em seguida, se eu vendi 100, portanto, o meu estoque que ficou para o mês seguinte, que seria o mês 5, foi 200. E aí ele vai fazendo o processo de subtração e adição e atualizando o estoque. No momento, estamos no mês 7. E esse mês 7, ele contabiliza 7 meses do início do ano até o mês corrente.
E para obter a média de venda durante esse período, então o que é que o sistema faz? Ele calcula-se, soma a quantidade de vendas ocorrida até o mês corrente e divide pela quantidade de meses que transcorreu durante o período que está sendo feita a análise. Ou seja, eu estou no mês 7, então eu vou ter como o fator de divisão da média ponderada 7. Então, irá somar essa coluna e dividir por 7, e aí teremos aqui a média de venda. Diferentemente da média de venda, a quantidade em estoque ela é obtida pela média com base nas quantidades de saldo que existe no estoque. Ou seja, essa coluna dividido por 12 é obtido um estoque médio. E o cálculo de giro ele se faz através dessa fórmula, que é nada mais, nada menos do que o total das vendas dividido pelo volume médio de estoque no período. Então, se a gente tem um total de vendas que ele exemplificou aqui, e temos um volume médio de estoque que ele também exemplificou aqui, então é só dividir essas duas variáveis para obter o giro. Essa tela é interessante, que ela demonstra as movimentações realizadas durante o período. Caso o usuário tenha alguma dúvida, ele pode vir aqui nessa primeira aba e selecionar o total de entradas e clicar nesse botão aqui para obter o detalhe do item, né? Desmarcando o período, e ele vai observar aqui, ou por período, a quantidade que ele teve de entrada durante o exercício de movimentação desse produto. Esse produto eu dei entrada nele no dia 7/12/2020, cuja a quantidade de entrada foi 300 quantidades, ou seja, esse produto ele reflete exatamente a quantidade capturada no período de exercício para calcular o giro. Logo em seguida, nós temos outro botão aqui, que é o total saídas. Se clicarmos nesse botão aqui, total saídas, total de quantidade de saídas, iremos obter uma tela de histórico das saídas e de igual característica à tela anterior, nós obtemos os históricos de saída correspondente ao item selecionado. Bom, vocês podem ver que eu fiz 3 pedidos com períodos distintos, mês 4, mês 5, mês 6, no corrente ano, e as suas respectivas quantidades movimentadas, que correspondem também às movimentações que esse item teve no tocante às saídas, ou seja, a parte de vendas. A mesma coisa ocorre quando selecionamos outro item. Observe que as informações elas se modificam de acordo com o que a gente vai selecionando aqui os produtos, ok? Um outro detalhe também dessa tela é a possibilidade de se obter o detalhamento
do item em questão pressionando a tecla F4. O que é que essa tela traz para a gente? Ela traz algumas informações cadastrais, mas o interessante é que ela mostra a quantidade de estoque de cada empresa em cada empresa, ou cada conta no caso, cada conta de estoque selecionada. Se eu tiver mais de uma conta de estoque, o sistema irá informar que a quantidade específica para cada conta. Então, no caso você estiver utilizando várias contas de estoque, seja ela por conta de estoque, seja da loja física ou de um estoque de armazém, um estoque de segurança, ou você separar as contas de estoque por loja, você vai poder observar amplamente as quantidades de cada conta de estoque hora selecionada. Lembrando que essa análise é importante para o comprador porque ele pode analisar de forma global as quantidades que ele tem em cada conta de estoque e observar se existe a possibilidade de fazer transferência dessas contas sem a necessidade de fazer uma compra do produto, ou seja, está comprando produto de forma desnecessária, tendo em vista que ele tem esse estoque em seu poder, que esteja em outras lojas ou em outra conta de estoque e, e poderia estar utilizando essa conta, se beneficiando, sem a necessidade de fazer a compra. Então, o que é que esse módulo propicia a quem está fazendo análise de compra? Ele propicia ao comprador ter uma visão macro do ponto de vista dos processos de venda e de compra, análise trimestral de entrada e saída, com observância de gráfico, com análise de giro e, além do mais, a quantidade disponível do produto, não no estoque somente da loja ou da conta de estoque hora selecionada, mas também da amplitude da quantidade de estoque em outras lojas ou em outras contas de estoque para fazer o que? O seu remanejamento conforme as suas necessidades. E, posteriormente, apontar a quantidade necessária de cada produto a ser comprado após a análise criteriosa e realizar a exportação com base na definição da quantidade já analisada para um módulo de compra. Então, é importante ter a expertise de que esse módulo de análise de compra ele é um auxiliador e uma ferramenta poderosa para quem está analisando os estoques e quem está fazendo as suas respectivas compras. A única observação que eu faço é que o módulo de análise de compra ele foi confeccionado para aquelas pessoas que realmente fazem um controle fidedigno do estoque. Aquelas empresas que não têm o seu controle de estoque apurado, que não faz o seu controle de estoque constante, essa ferramenta ela trará informações a respeito de estoque que não condiz com a realidade, tendo em vista
que empresa que não controla estoque, ela não tem como fazer uma análise criteriosa e obter esses resultados 100%. Então, pessoal, espero que vocês estudem esse vídeo. Esse vídeo foi feito de forma rápida e sintética. E caso queiram se aprofundar na questão de análise e em relação ao cálculo de estoque, né, no caso do giro de estoque, existem materiais na internet que é amplamente divulgado e vocês podem estar obtendo aí essas informações. E iremos também disponibilizar logo um material próprio, tipo um help, para facilitar o entendimento do cálculo de giro de produtos. Lembrando que esse cálculo de giro ele foi feito com base na análise de quantitativo e não em cima do custo, que é o mais utilizado, que é o quantitativo. Então, por isso nós optamos a fazer pela questão da quantidade. Agora, se quiserem fazer análise em cima do custo, é muito simples. É só converter o que foi, na realidade, é obter a quantidade que você teve através do giro e fazer a multiplicação pelo valor do custo, e aí você teria o giro pelo custo. Mas, de toda forma, eu vou finalizando o vídeo por aqui e espero que vocês vejam esse vídeo e obtenham resultados a partir dele.